Você já terminou uma série, ficou olhando assim pra tela e sentiu que aquilo não era só um entretenimento? Hoje eu quero te indicar 5 séries que talvez você já tenha ouvido falar, mas acabou deixando passar, achando que era só mais uma série lá que tá no catálogo dos streamers que a gente costuma assistir. A realidade é que elas não são séries fáceis e são séries que ficam com você. Quando eu digo séries que ficam com você, são aquelas que a gente aprende alguma coisa e muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba pensando um pouco sobre elas. Galera, olha isso. Onde eu tô gravando tem uma fonte de água para as nossas gatas e eu acabei de desligar a fonte para não ficar saindo no vídeo. E a minha gata tá tentando beber, tadinha. Eu vou ter que ligar a fonte, peraí que eu já volto com vocês. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Se você gosta de histórias humanas, intensas e talvez até um pouco desconfortáveis, não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre que eu tiver alguma indicação bacana de algo que eu já assisti, pode ter certeza que eu vou contar aqui pra vocês. Aqui eu gosto de falar de séries que não vão te tratar como um espectador passivo, sabe? Eu amo séries e filmes daqueles que te incluem na história de alguma forma, ou talvez façam você pensar um pouco mais amplo sobre aquilo, sobre você pensar no seu cotidiano e não apenas na história em si, sabe? Sem mais enrolação, vamos falar sobre as 5 séries que você talvez nunca tenha visto. Na verdade, esse vídeo não é um top 5, então eu não tô colocando na lista da melhor pra pior do que eu acredito, tá, gente? Mas eu queria falar sobre 5 séries que eu gostaria que vocês vissem em algum momento da vida de vocês. Então a primeira série é Maid. Maid acompanha a Alex, uma jovem mãe, que foge de um relacionamento abusivo, levando apenas a filha dela pequena e tendo a necessidade de sobreviver junto dela. Sem dinheiro, sem um apoio familiar real, ela acaba tendo que enfrentar a realidade, principalmente o sistema social que falha constantemente. No caso, é uma grande crítica ao sistema social dos Estados Unidos. E ela acaba tendo que ir trabalhar como faxineira, que é o primeiro emprego assim que ela encontra num grupo de várias faxineiras, né? E ela percebe que a vida não é tão simples assim. Não que ela não soubesse, sabe? Porque aparentemente ela já sofria desde muito cedo com uma família totalmente disfuncional. E aí ela se vê numa situação que ela precisa conseguir o emprego, ela precisa conseguir moradia, ela precisa conseguir segurança e principalmente dignidade para ela e para a filha dela. E o que eu acho mais interessante é que a série mostra que os abusos, às vezes, que a gente pode passar durante a nossa vida deixam marcas invisíveis. A pobreza, às vezes, é tão silenciosa na vida de algumas pessoas que fica difícil de você reconhecer e de você sair daquele lugar. Principalmente se você não tem um auxílio, uma base ou algo que sozinho talvez você não conseguiria, principalmente uma mãe solo, que precisa estar presente ali com a filha dela sem apoio nenhum. Então, Maid não é só sobre força de vontade, sabe? É sobre o que acontece quando faltar não é só uma escolha, sabe? O que eu mais gostei, principalmente, foi a atuação da atriz principal, Margaret Qualley. Não só isso, mas como faz a gente enxergar o mundo de outra forma. Às vezes a gente vê as pessoas, né, passando por abusos dentro de relacionamento, principalmente mulheres que passam por abusos físicos. E existe aquilo que a mulher passa por algum tipo de abuso e aí ela resolve ficar no relacionamento, né? E a gente muitas vezes, como sociedade, julga essas mulheres, não entende por que elas continuam lá. E a série retrata isso de uma forma tanto social quanto psicológica do porquê que tantas mulheres passam por aquilo. Não só mulheres, tá? Homens também, mas como a série foca nas mulheres, por isso que eu tô comentando aqui com vocês. É uma situação complicada, mas é uma situação real e a gente vê a personagem passando pelas partes difíceis, mas ela também tentando conquistar aquilo que ela realmente merece, sabe? Então eu acho que vale muito a pena assistir. Já a segunda série que eu quero falar é uma série que eu já assisti ela 2 vezes, principalmente pela atuação impecável dos atores principais, que é Scenes from a Marriage. É uma série que, se eu não me engano, tem na HBO Max.
Eu não sei como que vai ficar as coisas agora que a Netflix comprou, né, a HBO. Então, lembre-se sempre que quando eu estiver falando aqui no vídeo sobre onde que eu assisti a série, provavelmente ela vai estar lá nesse momento, mas pode ser que daqui a um tempo, se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, essa série talvez possa estar em outro lugar. Então, essa série ela não é na verdade uma série, ela é uma minissérie e não dá pra você maratonar ela distraído. Maratona eu falo porque você vai ver o primeiro episódio, você vai ver o segundo episódio e você quer assistir até terminar, então você vai precisar maratonar. Nela o silêncio fala, sabe? Os olhares machucam, as conversas cortam, você se sente dentro do relacionamento dos protagonistas e essa é a parte mais interessante. I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now. Right now, like right this second. If I don't leave right now, I know I'm never going to. A gente acompanha a história de Mira e Jonathan, que é um casal. Assim, de primeira vista eles parecem estáveis e bem resolvidos. E aí ao longo dos episódios a série vai retratando como dentro do amor ali deles de anos tem muito amor, tem muito ressentimento e ao mesmo tempo tem muito medo e desejo também dentro de uma relação, pra você ver como são sentimentos totalmente divergentes uns dos outros e mesmo assim eles estão fazendo parte de um relacionamento. Eles acabam retratando dependência emocional, traição, coisas péssimas que podem acontecer dentro de um relacionamento, mas que mesmo assim, mesmo quando tudo já tá desmoronado, fica muito difícil das pessoas se desprenderem. Não é uma série sobre o fim de um relacionamento, mas sim de como alguns relacionamentos talvez nunca terminam. E isso tudo porque envolve sentimentos, né? It's never gonna be like the first time. É uma série que eu amo assistir porque é uma série que retrata os seres humanos com todos os seus defeitos. Porém, tem uma coisa que muita gente fala, é que nessa série eles dizem pra gente enxergar as pessoas mais como pessoas sem julgá-las. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Porém, tem algumas coisas que eu particularmente não concordo. Por exemplo, a traição é uma coisa que eu não concordo dentro dos relacionamentos, né? Claro que cada um faz o que quiser dentro do seu próprio relacionamento. Mas dizem que pra não julgar, né? No caso ali, um dos dois acaba escolhendo o caminho errado, né? A gente percebe o quanto as escolhas têm consequência na nossa vida. Eu acho que essa é a parte importante. Então, acho que não é nem questão de julgar ali o personagem, mas sim de ver qual foi a consequência, tanto na vida do personagem quanto no sentimento que acabou acontecendo ali. E a vida é assim, né? A gente faz as nossas escolhas e a gente acaba tendo que enfrentar as consequências dela. Então é por isso que eu amo muito essa série. A atuação deles, eu já falei aqui, mas eu repito, é impecável, impecável mesmo. Você sente o sentimento ali daquele casal, sabe? E o pior, você torce por um casal que já tá quebrado, sabe? Você torce muito por um casal que já tá quebrado. E essa é a mágica ali do enredo da série. Agora vamos falar sobre a terceira série, que é uma série... Eu não sei se ela pode ser considerada um terror, talvez sim, mas ela entra mais ali no gênero do suspense, que é From. A última vez que eu assisti ela tinha na Globoplay, eu não sei se tem ainda, eu acho que sim. E From acompanha pessoas que ficam presas em uma pequena cidade. God damn it. Jim, we're driving in circles. E a partir do momento que você fica preso lá, você não consegue se escapar. É assim, pra ficar mais fácil de entender. As pessoas estão na estrada, viajando por qualquer motivo, seja indo pra casa, seja indo pra um lugar em família, ou em casal, ou sozinhos. E elas acabam passando por uma parte de uma estrada que entra em uma cidadezinha e a partir do momento que você entra nesse local, você não sai mais. Você pode ficar dando voltas e voltas e voltas com o carro, mas você não vai sair mais. E aí que começa a história. Durante o dia, os moradores eles criam regras para sobreviver. Mas por que eles precisam sobreviver? Primeiro que eles não conseguem sair da cidade, então eles precisam de suprimento, certo? Eles precisam se alimentar, eles precisam viver, precisa ter lei, precisa ter ordem dentro da cidade, porque a população ainda se encontra lá. Então eles têm que sobreviver de alguma forma. Só que à noite, eles também precisam sobreviver, mas aí é quando a gente fala sobre sobreviver aos perigos. À noite, criaturas misteriosas aparecem. Eles utilizam amuletos para se proteger, para que essas criaturas não entrem, por exemplo, dentro da casa que você estiver.
Só que elas sempre precisam de permissão para entrar. Se você permitir elas entrar, provavelmente você vai de uma dessa para melhor. Everyone in this town has been exactly where you are right now. Ela não é só sobre monstros, né? Ela fala muito sobre o medo coletivo, sobre a perda do controle, sobre o que as pessoas são capazes de fazer quando elas perdem a esperança, né? De certa forma, você tá vivendo em uma comunidade, você precisa confiar na sua comunidade e as pessoas nem sempre são tão confiáveis quando elas não têm esperança, quando elas têm medo, quando elas perdem o controle delas, né? Se eu não me engano, tem 2 ou 3 temporadas já lançadas. Eu assisti todas elas que tinham e eu queria muito que saíssem mais, porque é uma série que ainda não finalizou. Até quando eu tinha pesquisado, que já faz uns meses, ela não tinha sido cancelada nem nada, então não sei. Mas eu acredito sim que essas temporadas que já lançaram são muito boas e é muito interessante de assistir. Vamos falar sobre a 4ª série, que eu acredito que seja uma das que talvez você já conheça ou já tenha assistido, porque é uma série muito premiada. Então é mais fácil do pessoal pelo menos já ter ouvido falar, que é a The Bear. É uma série muito boa. A gente acompanha a história do Carmy, que é um chefe talentoso que ele assume um restaurante familiar, né? Da família dele mesmo, não familiar de outra família, mas da família dele. E esse restaurante tá falindo. Ele é caótico, ele é emocionalmente carregado e ainda ele precisa enfrentar o luto com a morte do irmão dele, que era o cara que comandava o restaurante. Então por isso que ele acaba indo cuidar desse restaurante. Só que assim, Carmy, ele é considerado um dos melhores chefes do mundo, ele é premiado e tudo mais, trabalhou em restaurantes chiquérrimos, estudou o mundo afora, e aí ele precisa ir cuidar do The Bear, que é a lanchonete da família, que não tem nada a ver com o trabalho que ele já teve. E aí ele precisa enfrentar uma pressão constante, ele tá passando por um luto que ele nunca tratou de verdade, sabe? Mostra muito como é o ambiente tóxico de cozinhas, assim, que para que tudo saia perfeito, para que o prato chegue ali pro cliente da melhor forma possível, mas o foco não é a comida, o foco é a ansiedade, o foco é o colapso, o foco é as pessoas tentando funcionar quando elas estão no limite delas. Então essa é a parte mais interessante, novamente. Na primeira série que eu falei, na segunda série que eu falei, na terceira também as atuações são muito boas, mas eu acho que na primeira, na segunda e nessa série, o foco das atuações das pessoas é a parte mais importante que eu percebi. Não é à toa que é uma série tão premiada como eu comentei. E por último, mas não menos importante, é a série True Detective, que eu quis enfatizar a primeira temporada, porque eu só assisti a primeira temporada. É uma temporada muito reverenciada, principalmente por ser premiada também. E ela inovou na questão ali da área policial da coisa, das séries. E eu acho que ficou... a atuação de todo mundo ali também tá perfeita. Um dos atores principais é o Matthew McConaughey. Nem sei se eu estou pronunciando certo, mas é o brasileiro honorário, né, que a gente fala. Que ele tá sempre aqui no Brasil por causa da esposa dele, por causa da família dela também. Então a gente acaba prestando um pouco mais de atenção nos papéis que ele interpreta. A temporada de True Detective acompanha a investigação de assassinatos ritualísticos na Louisiana e é conduzida por 2 detetives, o Rusty e o Marty. Ao longo dos anos, o caso se mistura às vidas pessoais dos investigadores e acaba revelando uma rede de violência, de corrupção, de segredos antigos que eles passaram. Então, mais do que resolver o crime ali, a série aborda e mergulha em questões sobre a moralidade, sobre a fé, sobre a culpa e o sentido da nossa existência. Então aqui o verdadeiro mistério não é quem matou, quem cometeu ali o assassinato, mas sim quem nós somos quando ninguém tá olhando. You wonder ever you're a bad man? World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Então é uma série magnífica a cada episódio. As atuações vão ficando cada vez melhores. E eu acho que vocês precisam realmente dar uma chance. Eu não falo sobre as outras temporadas porque além de eu não ter assistido, eu confesso que as pessoas falaram que decaiu um pouco assim a qualidade,
Não sei se é porque a primeira temporada foi tão boa que acho que depois acaba ficando difícil acompanhar, porque cada temporada resolve um caso diferente, acredito que seja isso. E então essa é a questão, né? Que a gente acaba às vezes não gostando das outras temporadas porque as primeiras foram boas demais. Então, o que todas essas séries têm em comum? Nenhuma delas quer te distrair, quer te entreter apenas. Elas querem te envolver, elas querem te provocar, elas querem fazer você pensar. E às vezes, na grande maioria das vezes, te desconfortar. Tanto é que, eu até esqueci de falar, mas na série The Bear tem alguns episódios que são tão desconfortáveis, de tipo assim, você tá fazendo tão parte ali da história que você se sente como o personagem tá se sentindo. Então, se o personagem tá lá super com raiva, desconfortável, você sente como se você estivesse no lugar dele. Isso é muito bom. Eu amo histórias onde a gente cria essa empatia com os protagonistas, porque isso quer dizer que são histórias boas, quer dizer que os roteiristas, eles realmente atingiram a parte da imersão master, assim, que um leitor, alguém que esteja assistindo ali, um telespectador, realmente entrou e imergiu na história, e essa é a melhor coisa que a gente pode fazer dentro de um roteiro. Então são histórias que elas não acabam depois que o episódio termina, são histórias que a gente reflete, a gente lembra delas no nosso cotidiano, e isso é muito legal. E é exatamente por isso que eu vim indicar elas aqui pra vocês. Agora eu quero saber de você. Qual dessas séries você já assistiu? Qual você vai assistir se você ainda não assistiu? É isso, obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.